Olá e sejam muito bem-vindos. Hoje vamos falar em como não matar e não morrer no trânsito, em qualquer interface no trânsito. Observe, neste final de semana eu fui visitar minha mãe. Levei meu filho, passamos uma tarde ótima. Ao sair de lá e retornando para casa, eu passei por uma rua estreita. Era mão e contramão, porém tinha um caminhão, uma carreta estacionada na contramão, devia estar com algum defeito, alguma coisa do gênero, não sei dizer, mas eu fui fazer a minha passagem na minha mão, normalmente. Quando eu entrei naquele corredor que estava a pista simples, eu me deparei com a seguinte situação: no meio da travessia da carreta veio um micro-ônibus de contrário e aí parou também no meio do percurso. E aí eu olhei para frente e disse, eu só tenho duas soluções. Ou eu digo que estou na minha preferência e dou um sinal, buzino, dou um sinal para ele voltar, ou eu penso e digo, não, tem um caminhão, um carro que é maior do que o meu, na realidade é um micro-ônibus. Eu vou simplesmente engatar a ré e dar preferência para ele, apesar que eu estava na mão. E foi o que eu fiz, comecei a dar ré. Estava um tempo um pouco chuvoso, era noite já, mas ainda assim eu tive condições de ir dando ré, não vinha carro atrás de mim por sorte, e aí fui bem devagar e tal. Quando eu estava faltando assim uns 2, 3 metros para eu sair completamente e dar espaço para o micro-ônibus ir embora, ele jogou farol alto na minha cara, e aí começou a acelerar o caminhão. Percebi claramente que ele estava apressado ou até irritado, porque eu estava dando ré bem devagar. Eu liguei o pisca-alerta e continuei no processo. Ao passo que quando eu saí completamente, ele acelerou mais ainda, dando aquele ronco no motor, cortou farol, buzinou e foi embora. Moral da história: eu parei, respirei, meu filho estava do lado e seguimos em frente. À medida que eu fui indo embora, o meu filho comentou, pai, o homem ficou meio irritado, o senhor estava dando ré muito devagar. Eu falei, não tinha outra forma de dar ré mais rápido do que eu estava. Eu estava com todo critério, chovendo à noite, visibilidade baixa, eu tinha que sair daquela forma. Porém, eu percebi que ele ficou irritado e eu poderia ter revidado, tanto no farol alto, quanto aberto o vidro, ter gesticulado, ter falado um monte para ele. Apressado, come cru, ou qualquer coisa do tipo, ou vá catar batata. Mas eu simplesmente disse a ele, abre o porta-luvas e pega uma arma aí que eu estou armado. Aí ele ficou meio espantado, né? Ele não sabe que eu tenho arma. E aí quando ele abriu o porta-luvas, ele disse, mas não estou encontrando. Eu digo, não, pode pegar esse livro. E o livro foi esse aqui, a Bíblia Sagrada. Essa é a arma que eu ando no meu carro. Então, isso é uma parte da inteligência emocional acrescentada da inteligência espiritual. E é sobre isso que eu vim falar nesse vídeo aqui com vocês. Eu estava saindo da casa da minha mãe e indo para minha casa. O que eu ia ganhar em discutir, em bater boca com um motorista que devia ter seu estresse, seu motivo para estar daquele jeito apressado? Eu não tinha tanta pressa assim. E mesmo se tivesse, discutir no trânsito, bater boca, buzinar, ou eventualmente ter uma arma de fogo no carro, atirar para cima ou em direção à vida daquela pessoa, não ia me acrescentar nada. Afinal de contas, eu sou um pai, um treinador comportamental, um motivador. Eu tenho que ser esse primeiro exemplo. Que exemplo eu ia dar para o meu filho e para a sociedade? Tinham pessoas que estavam do lado assistindo aquilo ali. Se eu quero ensinar as pessoas a terem bons comportamentos, boas atitudes, eu tenho que ser o primeiro exemplo. E foi isso que eu fiz. Mas antes de tudo isso, que já está num modo consolidado para mim, eu fiz uma pergunta com a minha consciência e disse, o que Jesus faria no meu lugar se estivesse aqui? Ele deu tantos outros exemplos e ao levar uma tapa numa face, ele virava a outra. E é isso que eu e você temos que fazer para nos dar bem na vida em situações de estresse, em situações críticas. Porque eu e você só temos a ganhar em seguirmos adiante, à frente, sãos e salvos, sem se envolver em polêmica, em discussões de trânsito. Isso não leva a gente a lugar nenhum.
Moral da história, estou aqui hoje fazendo esse vídeo, dando um testemunho, acrescentando algo na vida de você que me assiste aqui, são e salvo, de bem com a vida. E é isso. Eu espero ter agregado valor com essa mensagem para você e que isso possa servir de exemplo para muitas outras pessoas. Inteligência emocional, inteligência espiritual. Cultive isso e você se dará bem em todas as áreas da sua vida. Fica com Deus. Um abraço do amigo Clóvis Florentino.